18h33, Radar de Notícias ao vivo, patrocínio master do Nagumo, acessível por nagumo.com.br. Conosco aqui no estúdio, obrigado pela presença, vereador Marcelo Seminaldo. Eu que agradeço, Guto, todos que estão nos acompanhando aqui, a Carlinha está aqui no estúdio, toda a técnica, é um prazer estar aqui de volta. Tá. Só um instante, só uma parte aqui antes de entrar no assunto propriamente dito, que o vereador tem tratado muito na Câmara Municipal em relação ao UPA Taboão, registrar que o Sindicato dos Metalúrgicos informa que acabou a greve na Uzi Minas. O Rafa deve ter até uma foto aí no ponto. A diretoria mandou ontem, teve aqui o Cabeça falando sobre esse movimento lá na Uzi Minas, foi feita uma assembleia e o problema lá está resolvido, a empresa segue, os trabalhadores em alguma medida foram atendidos. Depois a gente repercute para saber o que foi. E também registrar que o Maurício Ribeiro tinha enviado para nós um problema com relação ao Catatreco na região de São Rafael, Tranquilidade, e também o Catatreco não recolheu os objetos no final de semana, mas depois de alguns contatos e a denúncia feita, eles foram lá e recolheram os objetos deixados pela população. Agora, vereador Marcelo Seminaldo, o que está acontecendo lá com a UPA Taboão? Muita reclamação, o senhor já por 2 sessões repercutiu nesse caso. Então, na verdade, no mês passado eu recebi a informação de alguns trabalhadores lá da UPA Taboão que eles estavam com salários atrasados já fazia bastante tempo, né? Eu fui atrás, fui ver, a Prefeitura de Guarulhos estava pagando em dia o Instituto Nossa Senhora da Vitória, que é o instituto que faz a gestão lá do Taboão, e esse instituto não repassava o dinheiro para os trabalhadores. Então, enfermeiros, técnicos de enfermagem, médicos, os quarteirizados, vamos chamar assim, que é o pessoal que faz a limpeza, a parte de segurança, por exemplo. Hoje, nesse momento, não tem um controlador de acesso trabalhando. Não tem um controlador de acesso ali? Não tem um controlador de acesso hoje lá trabalhando. Os médicos ameaçando fazer greve, porque eles não recebem também. E aí, no mês passado, eu informei a Prefeitura de Guarulhos, por requerimento, para a Secretaria de Saúde, disse, olha, tem um contrato, esse contrato prevê uma multa de 20% do valor do repasse, eu exijo que seja cobrado dessa empresa essa multa. Passei para lá. Até agora não veio nenhuma resposta, e esse mês, de novo, os trabalhadores estão lá com salários atrasados e, pasme, além do salário atrasado, estão com vale transporte atrasado também. Muitos deles saíram de férias, voltaram de férias e sequer receberam o dinheiro das férias. Então, é um tormento isso que tem acontecido lá na UPA Taboão, uma empresa que recebe em dia. Esse é o meu ponto. E o pior, quem sofre com tudo isso, além dos profissionais de saúde, claro, a população. Porque a população já tem reclamado do atendimento. Por quê? O profissional está lá, ele tem uma missão, principalmente quem está na área da saúde direta. Ele está lá, mas ele precisa receber o salário dele para colocar as contas dele em dia. E aí, ele não recebendo o salário, naturalmente a pessoa vai ficando até defasada, estressada para poder executar o seu serviço. Quando eu anunciei hoje que nas redes sociais que o vereador estaria aqui, algumas pessoas, então é por isso que o atendimento tem piorado. Também tem relação. Então, porque já é o segundo mês, não é o primeiro mês. E depois que eu fui ver, não é nem o primeiro nem o segundo, tem um histórico para trás. Eu fiquei sabendo disso agora. E os trabalhadores vêm sofrendo há muito tempo, Guto, né? E não é justo, poxa. E aí o que me chama a atenção é, se eu comuniquei a Secretaria de Saúde, se ela tem conhecimento que essa empresa não está exercendo o trabalho dela de maneira adequada, por que ela não multa? Não é que, eu sei que Porque tem um dispositivo no contrato, eu lembro que o senhor falou isso Sim. Na sessão, inclusive numa sessão faz mais de um mês, foi a primeira vez que o senhor tocou nesse assunto, que tem um dispositivo onde a prefeitura ela pode acionar e multar a empresa. Em 20%, que é uma quantia considerável. Agora, eu não sei se o secretário é devoto de Nossa Senhora da Vitória, não sei se é uma santa que, de repente, ele seja devoto Ricardo Rui, responde Ricardo Rui. Porque não tem outra explicação, é muito amor por essa Nossa Senhora da Vitória, rapaz. Né? Se a empresa não tem competência para fazer a gestão da UPA Taboão, está recebendo em dia, rescinde o contrato. Contrata outra empresa de forma emergencial, rapidamente, coloca para atender, porque eu tive lá hoje, lotado de gente, porque, enfim, muitos trabalhadores acabam não indo, porque sequer tem vale transporte, Guto, né? Então, você que é trabalhador, que está nos assistindo nesse momento agora, se você não recebeu o seu vale transporte, você consegue trabalhar? Não consegue, porque é assim que estão os trabalhadores da UPA Taboão hoje. Então, é complicado, porque a empresa está recebendo e não está pagando os trabalhadores, e a hora que chegar o requerimento, a resposta do requerimento que eu fiz, se não autuaram, se não multaram essa empresa, eu vou no Ministério Público, porque a responsabilidade é do secretário. Mas o secretário ou a secretaria, alguém chegou a te dar um retorno, explicar o que está tentando fazer para resolver? Porque o que acontece? Ali é um dos equipamentos da prefeitura que eles foi terceirizado, a gestão, a administração ali, o atendimento à população. E está na iminência, impossível, de uma greve.
Se tiver uma greve ali, a população vai ser muito prejudicada. A gente conhece bem aquela região da UPA Taboão, são cerca de 13 mil atendimentos por mês, não só o Jardim Paraíso, mas o Acácio, Campo da Paz, Santa Emília, São Domingos, Recreio São Jorge. É muita gente que utiliza aquele equipamento, precisa haver uma ação mais efetiva da prefeitura para resolver esse problema. Até porque a prefeitura, do ponto de vista financeiro, está fazendo a sua parte, está pagando, não é? É isso. Né? Eu fui atrás porque eu falei, primeiro vou pesquisar, porque vai que a prefeitura não está pagando, aí o Instituto tem lá a razão dele e de repente não está pagando os trabalhadores. Só que aí está em dia. E aí, eu não sou contra que haja terceirização, né? Eu sou contra que haja terceirização e não haja a fiscalização adequada. O pior é se você informa que está tendo problema e o pessoal faz ouvidos moucos, como se fala, né? Simplesmente finge que não está acontecendo nada, só que isso tem responsabilidade. No primeiro momento, Guto, eu comecei numas de avisar, falei, olha, está atrasado lá o salário dos trabalhadores, cuida, vai atrás, não sei o quê. A partir do momento que eu avisei, oficialmente inclusive, e o secretário não tomou uma posição, aí ele traz para ele a responsabilidade. Ele traz para ele. Então, a responsabilidade nesse momento é do secretário Ricardo Rui. Quando o Poder Legislativo ele oficializa a Prefeitura, a Secretaria de Saúde, inclusive pela tribuna, porque a palavra do vereador na tribuna ela também é uma forma de oficializar isso. E não tem uma ação, inclusive isso pode incorrer um processo aí no Ministério Público. Pois é, o Ricardo Rui é uma pessoa que eu não conheço pessoalmente, eu tenho como uma pessoa séria, né? Eu conheço, tenho o maior respeito por ele, mas realmente precisa de uma posição em relação a esse caso. Porque ele vai trazer para ele talvez uma responsabilidade que até então não era dele, porque se ele não sabe do problema, beleza, agora quando você informa, dali para frente a responsabilidade é dele, se ele não toma uma atitude, ele está prevaricando, e aí tem responsabilidade civil e tal, que, enfim, a minha função de vereador é fiscalizar, e a do Ricardo como gestor do contrato com a parte da saúde é fazer a parte dele. Certo. E a prefeitura tem um prazo para te responder esse requerimento? São 15 dias depois do requerimento aprovado, só que às vezes eles pedem mais 15 dias e aí normalmente é deferido isso pela Câmara. Mas eles podem demorar o tempo que for agora, porque essa questão eu trouxe para mim e eu quero falar, sei que tem muitos funcionários aí da UPA Taboão, e não só os funcionários da UPA Taboão, mas as pessoas que também utilizam esse equipamento, podem ter certeza que eu vou ficar nessa história até que isso seja resolvido, porque se o trabalhador, ele vai lá, levanta todo dia, vai lá, presta o serviço, ele merece receber. Trabalhar na saúde não é fácil, né? Eu tive hoje lá, cara, é uma pressão em cima dos trabalhadores, é gente doente, óbvio que está lá porque está doente, é dor, é sofrimento, e além de tudo isso, o cara tem que passar por tudo aquilo e ainda chegar em casa de bolso vazio. E aquele equipamento ele passou por uma grande reforma no ano de 2020, ficou realmente, do ponto de vista de infraestrutura, melhor. Como é o padrão das UPAs, né? O ideal ali, de repente, seria até um outro andar, um espaço para estacionamento, não tem. Mas mesmo assim, mesmo com a reforma, às vezes não dá conta da infraestrutura. A população sofre, às vezes não tem onde sentar, fica lá fora, aquele calor que fez hoje, realmente precisa ter um atendimento melhor. Quando o senhor tiver a resposta, o senhor passa para a gente, eu volto aqui para a gente repercutir esse assunto novamente. Eu faço questão, Guto, agradeço por ter aberto o espaço aqui no programa também, porque esse é um tema que ele afeta, como eu digo, não só aos funcionários de lá da UPA Taboão, mas como todas aquelas a população que faz o entorno ali da UPA Taboão, que são as pessoas que utilizam aquele equipamento. Porque lá na Câmara, enfim, a maioria tem convênio médico, né? Então, E a saúde extrapola a questão política eleitoral, né? Claro, poxa, eu não moro na região do Taboão, mas eu sou vereador da cidade de Guarulhos. Eu tenho que ir onde tem um problema e lá tem um problema, eu me sinto na obrigação de ajudá-los e contem comigo aí nas nossas redes sociais, nos sigam também. E vamos tentar resolver esse problema o mais rápido possível. Quem sofre é a população e os trabalhadores da UPA Taboão. Ainda falando sobre terceirização, é um fenômeno, né, uma opção do governo do prefeito Guti fazer isso em vários equipamentos, mas o que eu percebo no contato com a população é que, do ponto de vista do atendimento, da satisfação do cidadão com esse tipo de iniciativa, não tem sido positivo. Aconteceu também no HMU, tem outras unidades que também são terceirizadas. Terceirizar ou não é uma opção do governo, tem gente que é a favor, tem gente que é contrário, mas precisa fazer principalmente que o serviço funcione, porque se for terceirizado e funcionar, vai estar todo mundo feliz. Pois é, também não sou contra a terceirização, acho que muitos serviços podem ser terceirizados sim, só que a parte de fiscalização tem que funcionar e nesse caso é o que não está funcionando de forma adequada. Então, por isso, eu sei que o programa é muito assistido aí, em especial pela administração pública municipal, rogo a eles que tome uma atitude, porque quem está sofrendo é a população e são os trabalhadores que estão sem receber salário, sem receber férias, sem receber sequer vale transporte. Então, acho que passou do tolerável.
O Marcos traz ali um comentário, ó, Seminaldo sabe se o prefeito continua passeando nos Estados Unidos enquanto a cidade está abandonada? Ô Marcos, eu acho que era legal colocar a sua foto para a gente saber quem que é, porque eu não estou dizendo que você não seja quem você é realmente, mas a gente vive um momento tão delicado que às vezes as pessoas não querem aparecer ou montam perfis falsos para promover algum tipo de discussão e a gente precisa ter o cuidado também de verificar. Realmente o prefeito está em viagem nos Estados Unidos e realmente muita gente na cidade reclama da administração que é feita atualmente. Agora, o vereador, só mais para a gente concluir aqui a nossa pauta, sobre os radares, o senhor também teve, pegando esse assunto, falando sobre a dor da tecla, como é que está isso aí? Teve resposta? Esse é o próximo ponto que a gente vai ficar batendo bastante em cima. Eu levantei a questão dos radares da cidade, em especial aquele da Rua Dona Tecla, quando eu mesmo consegui ser autuado 2 vezes naquele radar. Eu não sou de ficar andando, correndo. Aliás, como aquela região tem crescido, hein? Pois é. Não sou de ficar correndo por aí, sempre ando com o meu carro tranquilamente. Aí eu fui ver, 30 por hora era a velocidade ali na Dona Tecla. E a primeira vez que eu fui autuado, sequer tinha a sinalização. Informando sobre o radar. E aí eu fui atrás e descobri que aquele radar sozinho, ele é responsável por mais da metade das multas de Guarulhos. Você tem noção? É o radar campeão. Eu fiz uma conta, aquele radar da Dona Tecla, ele aplica uma multa a cada 10 minutos. Então, a cada 10 minutos ali, uma multa. Então, eu não sou contra que se puna condutores irresponsáveis. Eu particularmente, eu não sou contra radar. Obviamente que ele tem que estar bem sinalizado, porque o radar, se ele salvar uma vida, já está salvando muita coisa. Mas realmente precisa ter uma questão técnica ali, até para não ser desleal com o motorista, né? Pois é, tem estados aí que você vai viajar, e eu cito, por exemplo, o Rio Grande do Sul. Você está dirigindo no Rio Grande do Sul, eles informam, ó, radar logo ali, radar mais para frente, coloca até luzes piscantes para você poder ver que tem um radar. Parece que aqui em Guarulhos é justamente o oposto. A placa do radar é você passou por um radar, né? Então, mas eu acho que é uma pauta que eu vou levantar, porque o radar ele é necessário, mas ele precisa atender o objetivo, que é fazer a diminuição da velocidade, sim, garantindo a segurança dos pedestres e tal, mas sem ser pegadinha com os motoristas. Aquele da Dona Tecla, aquilo é um absurdo. Agora eles colocaram lá luzes piscantes e tal, mas ainda assim muita gente foi multada ali. Eu entendo quem foi multado antes da sinalização ter sido implantada, tem o direito de ir para a justiça e pedir o dinheiro de volta, porque é obrigado a informar que tem um radar na via. Faz sentido. A Sônia Barbosa, continue vereador, Seminaldo. Olha, ela gosta de você, Seminaldo. Pois é. Só para registrar aqui também a audiência do Dr. José Mário, que foi secretário de saúde aqui na cidade de Guarulhos, grande amigo do Pedro Notaro, uma pessoa que a gente tem uma predileção, um carinho enorme. Obrigado pela audiência, Dr. José Mário. Sérgio Iglesias também, sempre conversando com a gente pelo celular, pelo WhatsApp. Um abraço também para o Sérgio Iglesias. E o Rabi Calil, nosso colega também de redação, está na audiência. Deixa eu aproveitar para mandar um abraço para o Zé Mário também, que apesar de não ser meu cardiologista oficialmente, é uma pessoa que está sempre me dando conselhos para a minha saúde. É um cara que eu gosto demais e tenho entre os meus amigos aí. Um abraço, Zé. Rapidinho aqui para concluir, daqui a pouco o Tico Emerson, que é diretor do Departamento de Futebol Amador da cidade de Guarulhos, vai vir falar sobre as Olimpíadas Colegiais de Guarulhos, que começam nesse final de semana. Mas só uma questão partidária aqui. No PT, como é que está a situação lá? O Marcelo Seminaldo já tem uma definição como filiado do partido, se tiver prévias, ele vota no Alencar para ser o candidato a prefeito, ele vota no Brinquinho ou no Eloy Petá? Eu acho que o PT vai ter a sabedoria necessária para decidir quem será o candidato, né? Eu acho que o pior dos mundos para o PT seria entrar numa disputa fratricida que pode ser responsável por, de repente, causar em nós problemas difíceis de superar, inclusive, na campanha. Então, eu acredito que o melhor caminho vai ser tomado. Existem 3 candidaturas colocadas aí, que é a do vereador Maurício Brinquinho, do ex-prefeito Eloy Petá e do deputado Alencar Santana. E seja lá o caminho que a gente tomar, eu acredito que o caminho das prévias talvez seja o pior deles. Né? Tá certo. Da próxima semana devemos receber aqui o Maurício Brinquinho, que também vai atualizar o posicionamento sobre essa questão interna do PT. Por fim, o Pedro Notaro era um grande jornalista e gostava muito de você. Nas nossas conversas até de bastidores, sempre fazia uma boa referência a você, nos deixou. E lá na Câmara está havendo uma conversa para fazer uma homenagem a ele, isso deve ser definido na próxima semana.
É verdade. O Pedro era um amigo que eu tinha, que na política a gente faz poucos amigos, né? E o Pedro é um cara que ele dava a notícia e às vezes quando a notícia também não era boa para nós, ele fazia de forma respeitosa também. Então tenho admiração, tinha, né, uma admiração enorme por ele. E tenho certeza que ele vai ter uma homenagem à altura do trabalho que o Pedro prestou aí na nossa cidade. Eu não perdi só um colega de trabalho, eu perdi um amigo também, tenho certeza. E temos que tomar cuidado com a homenagem que vai fazer para o Pedro, porque onde o Pedro estiver, dependendo da forma que homenagear, ele vai ficar nervoso. Então a gente tem isso aí. ele tem que pensar no que vai fazer. O Marcelo Seminaldo estará lá na Câmara, junto com o presidente Ticiano Americano, e os outros vereadores vão cuidar de fazer uma bela de homenagem. Vamos para um intervalo rápido, 18h49. Daqui a pouco o Tico Emerson para falar sobre OCG aqui na cidade de Guarulhos. Obrigado, Marcelo. Valeu, Guto. Um abraço. Sucesso para vocês aí nessa nova empreitada. Carlinha, Rafa, Virgílio e todos vocês. Tenho certeza que vocês vão dar aí continuidade da melhor maneira possível. Contem comigo. Obrigado.